Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. Começou hoje em Marília a campanha Maio Amarelo 2026. A abertura oficial foi realizada pela Endurbe com um foco claro, a preservação da vida. Com o tema No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas, a iniciativa promove ações educativas durante todo o mês para motoristas, pedestres e estudantes. Segundo o presidente da Endurbe, Paulo Alves, o objetivo é intensificar o trabalho de conscientização que já ocorre durante o ano, contando com parcerias da Polícia Militar e Rodoviária Federal. A programação inclui palestras, panfletagens e a famosa Cidade Mirim de Trânsito, que educa as crianças para que sejam multiplicadoras de informações seguras. E atenção, as atividades continuam amanhã, dia 6, com uma ação especial no Colégio Água Viva, voltado para pais e alunos. Participe você também e lembre-se, a sua atenção no trânsito pode salvar uma vida. De Campinas, Rubem Sangion. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou na companhia do Jornal Gente, amanhã de volta a partir das 8 horas da manhã, coladinho com o Primeira Hora e com a transmissão simultânea também na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o Nossa Área e o Noticiário Esportivo, você é minha convidada, você é meu convidado a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior de São Paulo, que nos ouve pelo FM 85.7 e também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente quarta-feira, hoje dia 20 de maio já, hein? Quinto mês do ano tá voando e a gente já vai, daqui a pouquinho, chegar um dos meses mais saborosos de 2026, a festa junina com os arraiás, quermesses e festas espalhadas por todo o nosso interior de São Paulo. E a nossa programação tem também, claro, a disponibilidade de você ouvir de onde você estiver, através das plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Band Play, com todo o conteúdo disponível na palma da sua mão. Obrigado a quem nos acompanha diretamente do portal bandmulti.com.br e a você que está conosco pelo canal do YouTube, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Você que já está inscrito no nosso canal, pode participar conosco com a sua mensagem de texto através do chat ao vivo. É só você fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. E a você que está conosco pelo rádio, pelos aplicativos, quer mandar a sua mensagem, nosso WhatsApp está disponível a partir de agora pelo DDD 19 971021493. 971021493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, hoje a cargo do Edson Freitas, carreira solo, e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Vamos começar trazendo informações para o motorista que está conosco nesta manhã e que segue pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Uma informação agora para quem está a caminho da região de Rio Claro. Um acidente está sendo atendido neste exato momento pela concessionária Eixo SP na Washington Luiz. Trecho que passa pela cidade de Cordeirópolis, colisão entre dois veículos em que os motoristas não tiveram ferimentos, mas os veículos ainda estão
sobre a faixa de rolamento. Um bloqueio parcial está registrado nesse instante para o atendimento a essas vítimas, que mesmo não precisando de atendimento, tem ali o acompanhamento da equipe médica. Não tiveram ferimentos, mas a equipe médica da concessionária está por ali prestando o socorro. E olha, tem uma interdição pouco antes na pista das rodovias que cotam o nosso interior paulista, da Eixo SP. Tem obras acontecendo ali também no trecho da Washington Luiz, então uma manhã complicada para o motorista que neste momento está a caminho da região de Rio Claro. Já pela rodovia Luiz de Queiroz, que também é da mesma concessionária, tem uma obra acontecendo no quilômetro 172 com 2 faixas interditadas na pista sentido São Pedro. Passagem ali por Piracicaba, o motorista precisa reduzir a velocidade. Nesse momento o tempo é nublado, choveu mais cedo, agora a chuva deu uma trégua, mas a atenção tem que ser redobrada também pelas interdições. Sistema Anhanguera Bandeirantes, para o motorista que está no sentido capital, um trânsito acima do normal hoje para quem está chegando a Campinas. Do quilômetro 109 ao quilômetro 104, o trajeto entre Sumaré e Campinas congestionado por excesso de veículos na pista sentido São Paulo. Então, para quem está vindo para cá, trecho de garoa e obra também fazem com que o quilômetro 62, além de ter a pista escorregadia, tenha lentidão na passagem por Jundiaí até o quilômetro 60. Congestionamento na rodovia Anhanguera, segue do 24 ao 20, também já no trecho de São Paulo, e do 13 ao 11. A rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção para quem está vindo para Campinas, de cidades como Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba. E para São Paulo, o motorista que daqui sai vai enfrentar lentidão a partir do quilômetro 18 e chegando até São Paulo no quilômetro 13. Depois o trânsito flui com mais naturalidade neste horário, já passando um pouquinho do horário de pico da Marginal, mas Marginal do Rio Tietê a gente sabe que sempre está com lentidão registrada em dias úteis. 10h06, já pelo corredor Dom Pedro I, a informação de momento, por parte da concessionária Rota das Bandeiras, é de que o motorista faz uma boa viagem tanto no sentido Itatiba, Atibaia, Jacareí, que é o ponto final da Dom Pedro, quanto para quem está chegando a Campinas, utilizando, por exemplo, o anel viário Magalhães Teixeira, sem ponto de lentidão neste momento. Obrigado a você que está pelas rodovias, sinalizando também para a gente com o nosso WhatsApp atento pela tua informação, pelo seu olhar, 19971021493. 10h07, vamos começar girando as informações mais importantes desta manhã, uma quarta-feira agitada e com algumas ocorrências em andamento, uma delas cidade de Campinas, mas com desdobramentos até a capital paulista. Um homem de 18 anos foi preso e 3 adolescentes apreendidos depois de mais um crime contra a farmácia na cidade, desta vez no bairro do Cambuí. Eles fugiram, teve perseguição pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, porque eles saíram da Anhanguera, foram para Bandeirantes, e isso terminou com um acidente já na capital paulista e um engavetamento que envolveu ainda viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal que atendiam a essa ocorrência. O grupo usou uma réplica para assaltar a farmácia no cruzamento da rua Coronel Quirino com a General Osório na noite de ontem. Aí começa a perseguição a esse automóvel, uma vez identificado por câmeras e pelo também olhar atento de testemunhas. O veículo foi visto próximo à Praça do Pedágio na rodovia Anhanguera, já no trecho de Valinhos. Quando foi dada a ordem de parada pelas viaturas da polícia, teve início uma perseguição em alta velocidade, com manobras perigosas que causaram acidentes no trecho. Imagina, a pessoa está dirigindo ali na Anhanguera tranquilamente, vem um carro desgovernado em alta velocidade, atinge e continua. E na sequência, a viatura policial, que claro, tem que ter uma cautela diferenciada. Perseguição foi até o quilômetro 16 da rodovia dos Bandeirantes, já na capital paulista. Então veja, se eles estavam no trevo de Valinhos, já estavam fugindo sentido São Paulo, quando de repente saem da rodovia Anhanguera, entram na rodovia dos Bandeirantes, onde é possível imprimir maior velocidade, onde tem mais faixa de rolamento, mas mesmo assim não conseguiram chegar à cidade de São Paulo.
capotamento aconteceu e uma viatura da Polícia Militar, que estava no encalço, pertinho do carro dos suspeitos, freou bruscamente. Nessa freada, foi atingida pela guarda municipal, que vinha logo atrás também em alta velocidade e não teve tempo de reação. O carro usado pelo grupo criminoso é furtado. E com eles foram apreendidas a arma que foi recuperada, a arma réplica, 40 caixas de canetas emagrecedoras que foram roubadas da farmácia, celulares e placas de veículos adulteradas, indicando que eles, muito provavelmente, fariam a estratégia do dublê, transformar esse carro furtado em um veículo idêntico a um carro do mesmo modelo, da mesma cor, mas que não tenha nenhuma queixa na justiça. O caso foi apresentado lá na capital paulista, onde terminou a perseguição. 33º Distrito Policial, no bairro de Pirituba, é quem fica responsável pela ocorrência. O maior de idade ficou preso e os adolescentes infratores à disposição da justiça através da Vara da Infância e da Juventude. Geralmente, crimes em que se tem violência, uso de arma de fogo, mesmo como réplica, eles ficam apreendidos por um tempo, mas é um tempinho. Depois eles voltam às ruas com a ficha limpa, já que o ato infracional não entra como perda do réu primário depois de maior de idade. 10h10, manhã também movimentada com o Corpo de Bombeiros atuando em Santa Bárbara do Oeste. Uma loja da rede Casas Bahia foi destruída por um incêndio que começou na noite de ontem e que agora está na fase de rescaldos nesta manhã. Isso para identificar um risco de desmoronamento das paredes e do teto e tentar saber a causa desse incêndio. O prédio é antigo, é um prédio histórico no centro, ocupa 2 terrenos e as fachadas são na Rua Santa Bárbara e Rua General Osório, no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste. O telhado metálico desabou com o fogo que subia com o calor daquele imóvel. As portas de ferro foram retorcidas e os bombeiros tiveram dificuldade até para cortar uma parte dessa estrutura para poder entrar com segurança no comércio. Plásticos derretidos, muita fumaça, porque é uma loja que você tem móveis feitos de madeira, sofá com estofados, então tudo isso acaba propagando fogo com mais facilidade. São materiais considerados inflamáveis. Viaturas do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Nova Odessa e Piracicaba atuaram na contenção das chamas, que também passa esse trabalho por resfriar as paredes e evitar que prédios vizinhos, que móveis que estão colados parede com parede, também sejam atingidos pelo fogo. O Grupo Casas Bahia informou que no momento do incêndio a unidade estava fechada, não havia ninguém no local e o mais importante de tudo isso é nós sabemos que ninguém ficou ferido. A Casas Bahia disse ainda que colabora com as autoridades e o Corpo de Bombeiros na apuração das causas e na avaliação dos impactos. O inquérito já está aberto por parte da Polícia Civil em Santa Bárbara do Oeste. 10h12, uma atualização que nós trouxemos ontem, que agora vamos contar com mais detalhes para você que está aqui na programação da RB. A história de Maria de Fátima, a mulher que foi morta pelo companheiro e teve o corpo deixado às margens da rodovia Santos Dumont. Nós dizíamos ontem que o marido tentou de toda forma burlar a investigação, atrapalhar as equipes de polícia civil. Moradores da cidade de Itu, o crime aconteceu por lá, depois de uma discussão em que o marido empurra a Maria de Fátima, mãe dos filhos dele, ela bate com a cabeça na escada e, ao invés de chamar um socorro, de assumir o crime de lesão corporal contra a mulher, de responder pelo ato que ele teve dentro da Lei Maria da Penha, ele achou mais negócio, entre aspas, terminar o serviço. Ela foi morta com aquela fitinha que tem o terrível e popular nome de enforca-gato. Uma vez morta, ele pensou o que fazer agora com o corpo. No primeiro momento, deixa em uma área de mata na cidade de Itu e pega o celular da esposa e manda mensagens para ele como se eles estivessem se comunicando para dizer que está tudo bem. Só que aí ele tem um lapso e pensa, se o corpo ficar aqui, vai ser mais fácil de descobrir que fui eu que matei. Então, na cabeça dele, era mais negócio levar para outra cidade.
colocou o corpo da mulher depois de alguns dias já em decomposição, jogou dentro do carro e colocou na rodovia Santos Dumont, pista contrária, bem oposto à cabeceira do Aeroporto Internacional de Viracopos. O corpo foi localizado, a investigação caiu para a Delegacia de Homicídios, sob a responsabilidade de um dos delegados com maior índice de conclusão de caso, talvez, dos últimos anos aqui no estado de São Paulo, o Dr. Rui Pegolo. O Dr. Rui chamou o marido para os trâmites legais, já imaginando qual poderia ser o desfecho da história, para ele pegar os documentos da esposa, para ele ter conhecimento do que aconteceu, poder fazer a liberação do corpo junto ao Instituto Médico Legal. E aí ele chega chorando, desesperado, a minha esposa. Conversa vai, conversa vem, contradições aparecem, o marido está preso. E a repórter Graziele Geronde está ao lado do Dr. Rui Pegolo, titular da Delegacia de Homicídios em Campinas, para contar mais detalhes e contradições de um feminicida, confesso, que tentou de tudo para sair ileso desse crime. Graziele. Heitor, o marido da mulher que teve o corpo encontrado às margens da rodovia Santos Dumont, bem próximo à cabeceira do Aeroporto Internacional de Viracopos, foi preso pela Polícia Civil daqui de Campinas. Ele foi identificado como William de Almeida Gabriel Simão, tem 37 anos e é morador de Itu. A Polícia Civil decidiu pela prisão temporária dele depois que ele caiu em contradição durante o depoimento. O corpo da Maria de Fátima Matos da Silva, de 32 anos, que também é moradora de Itu, foi localizada nesse último final de semana aqui em Campinas e estava com marcas de violência, inclusive. Eu vou conversar agora com o Dr. Rui Pegolo, que é o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Doutor, como é que vocês chegaram à conclusão de que era o marido dela o autor da morte? Bom, quando ele veio na delegacia tomar conhecimento do boletim de ocorrência, receber os documentos para que ele procedesse junto à inumação do corpo, resolvi entrevistá-lo. Então, essa entrevista demorou, ele estava muito emocionado no início, até nos convenceu, de fato, que era verdade o que ele estava falando. Entretanto, no curso dessa oitiva, ele passou a cair em contradições. Entre elas, as mensagens que ele teria recebido do celular dela, quando eu indaguei, mas você não ligou nenhuma vez para ela, perguntando se estava tudo bem, se ela já havia chegado no Rio de Janeiro. Você só responde a suposta mensagem dela, efetuada na quarta-feira, só no domingo? Por que esse lapso de tempo? Então, aí, nós começamos a fazer algumas perguntas que passaram a lhe incomodar. Foi aí, então, que ele, após algumas contradições, várias contradições, entre essas que eu citei, ele resolveu confessar o crime. Foi aí, então, que nós o convidamos a ir até Itu, realmente onde o crime aconteceu, e lá, com riqueza de detalhes, ele nos levou na sua residência, no primeiro local onde ele escondeu o corpo dela, onde ele ocultou numa região, e, finalmente, aqui em Campinas, no sábado à noite. E quando vocês chegaram em Itu, doutor, como é que ele contou que foi a dinâmica? Eles tinham discutido? Como é que foi, doutor? Ele contou com detalhes que ela revelou numa terça-feira à noite, porque ela trabalha à noite numa empresa. Ela entra à noite, ela trabalha no terceiro turno. E antes do trabalho, ela estava saindo, ela falou, olha, eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu vou levar as crianças em breve. Eu vou me mudar para o Rio de Janeiro, eu tenho uma parente lá, já liguei para ela, ela aceitou. Ele falou, não, você não vai. Aí, segundo ele, iniciou-se uma discussão. Quando ela falou, cala a boca, ele pegou e empurrou ela na escada. Ela rolou na escada e bateu a cabeça no corrimão da escada. Na sequência, ele, segundo ele, ficou em pânico com aquela situação, ela estava convulsionando. Ele, então, resolveu por matá-la para que ela não gritasse mais, para que ela não chamasse mais atenção. Então, ele se faz de um enforca-gato, de uma fita Hellerman que ele possui em razão do trabalho dele, e a laça pelo pescoço e aplica uma asfixia nela, uma asfixia mecânica por estrangulamento. Na sequência, ele narra com detalhes que ocultou o cadáver num lençol, guardou o corpo naquela madrugada. Na manhã seguinte, colocou o corpo no carro, foi até a empresa. No trajeto do trabalho, ele para o carro no local erro, uma estrada de terra que ele indicou. Lá ocultou o corpo. Esse corpo teria ficado lá até sábado à noite, onde então
ele teve a ideia de transportá-la para Campinas para induzir em erro a investigação da polícia. Foi quando ele, então, no sábado à noite, com o próprio veículo, vem até Campinas na estrada, ele faz uma rotatória ali próximo do aeroporto, abandona o corpo ali em via pública, num mato, onde então ele é descoberto na manhã seguinte do domingo, onde se iniciou toda a investigação. E, doutor, ele chegou, inclusive, a cogitar a possibilidade de enterrar essa mulher nessa área de mata, né? Sim, ele nos revelou que a intenção originária era essa, por isso que ele leva naquela região, mas ele não teve coragem. Então, aí que ele, durante a semana, ele se passando por inocente, recebendo as mensagens e devolvendo as mensagens supostamente para ela, e ele, então, no sábado, ele resolve por ocultá-la aqui em Campinas. E nessa forma de ocultar aqui em Campinas também era uma forma dele produzir álibi a favor dele, né, doutor? Sim, no sentido de que ele falou, olha, eu queria deixá-la em Campinas e depois prosseguir para uma outra região aqui da cidade, exatamente porque é uma região que eu frequento comumente, só que quando eu acabei segundo ele, de deixar a minha companheira aqui, o cadáver dela, o meu filho ligou, o que me fez retornar para Itu o mais breve possível. Então, durante toda a semana, ele começou a produzir elementos para não se autoincriminar. Mas isso não foi suficiente, porque quando ele foi ouvido aqui, nós o colocamos numa situação de testemunha para realmente suspeito. Aí ele resolveu confessar o crime. E, doutor, o relacionamento deles já tinha registro de agressões? Já vinha dando sinais de que ela queria separação ou ele queria separação? O que o senhor recebeu de informação a respeito disso? Então, como a investigação da Polícia Civil é imparcial, nós demos oportunidade hoje tanto para ouvir os familiares do autor e, na sequência, eu parti para os familiares da vítima através de oitiva à distância, já que eles são do Ceará. E realmente o relacionamento não estava prejudicado a relação do casal. Ela já vinha tensionando, já vinha mencionando a intenção de se separar, de levar os filhos para outro estado. Eles se conheceram pela internet há 12 anos, tiveram 2 filhos, né? Mas realmente a relação não estava saudável. Mas em momento algum, tanto da parte dele quanto dos familiares, foi revelado qualquer tipo de ameaça, agressão. Era um relacionamento sem qualquer tipo de ameaça, de lesão, enfim, não havia registros policiais, o que para nós foi uma surpresa esse comportamento dele ali naquele momento, quando ele confessa na íntegra que ele empurrou, ela bateu a cabeça. Eu falei, mas por que você não a levou para o hospital? Por que você não a socorreu? Ele falou, doutor, quem queria acreditar na minha história? Foi daí que eu perdi a cabeça realmente e pratiquei o crime consumado, ou seja, através do estrangulamento. E agora, doutor, como é que fica a partir de agora as investigações da Polícia Civil? Porque não termina aí, né? Ele está preso temporariamente, mas ainda tem várias etapas para serem concluídas nessa investigação, né? Sim, esse é o motivo pelo qual nós representamos pela prisão de 30 dias. Essa prisão é um crime hediondo, o feminicídio, então proporciona legalmente uma prisão de 30 dias. Nesses 30 dias, nós já estamos em contato tanto com o Instituto de Criminalística quanto com o IML, para que os laudos sejam produzidos o mais rápido possível, para robustecer ainda mais a investigação. E, ao final, a polícia espera representar pela prisão preventiva dele, para que ele responda a toda essa ação penal preso, exatamente para proporcionar depoimentos isentos, tanto de testemunhas, de parentes que estão distantes. Essa é a nossa expectativa, que ele seja punido pela pena máxima do crime de feminicídio, juntamente com a pena do crime de ocultação de cadáver. Esse é o Dr. Rui Pegolo, delegado titular da Homicídios, a delegacia responsável por crimes contra a vida. O caso aconteceu em Itu, corpo localizado em Campinas, e por aqui a conclusão do caso com a prisão do marido de Maria de Fátima, vítima encontrada às margens da rodovia Santos Dumont. Às 10h23, a gente tem agora informações sobre a prisão de um dos homens considerados mais procurados do Brasil. O crime que ele cometia tinha como uma das bases o tal do golpe Boa Noite Cinderela, aquele em que a vítima recebe um medicamento que ela não tinha conhecimento, geralmente um remédio com potencial muito forte de sonífero,
E a partir dela apagada, o crime seguia para todos os tipos absurdos que você possa imaginar. Mas a história é a seguinte: esse homem lá do Rio de Janeiro, ele se comunicava através de aplicativos de namoro, principalmente da comunidade LGBT, QIA+, para encontros amorosos. E se mostrava como um homem gentil, cordial, com intenções de um relacionamento sério e disposto a atravessar longas distâncias para conhecer a pessoa com quem ele conversava. Então ele sai do Rio de Janeiro, vem aqui para a região e aí se descobre que a vítima caiu em um golpe. Ele aplica esse medicamento enquanto as vítimas estão ali tomando um vinho, comendo algo, a pessoa paga, é vítima de abuso sexual, tem o dinheiro roubado, objetos da casa levados e depois esse homem desaparece. Agora ele foi detido e mais vítimas devem aparecer nos próximos dias. Kevin Veloso está conosco para contar essa história e a investigação completa aqui na RB. Kevin. É isso, Heitor, uma série de crimes cometidos por este homem que foi preso nessa ação conjunta da Polícia Civil do Estado de São Paulo e ao PJ de Piracicaba e também com participação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Heitor. Tudo começou no mês passado, quando uma das vítimas, a mais recente de Piracicaba, foi em busca da polícia para denunciar que havia sofrido abuso sexual e teve seus bens materiais, além de dinheiro da sua conta, roubados por este criminoso, Heitor. Ele agia da seguinte forma: através de um aplicativo de relacionamento, ele atraía essas vítimas, a maioria homossexuais, em busca de relacionamentos casuais, né? E com uma conversa para tentar encantar essas vítimas, ele conseguia ter acesso à residência delas. Tudo isso, claro, a gente conseguiu observar pelas imagens das câmeras de segurança disponibilizadas pela equipe da Polícia Civil aqui de Piracicaba. Em uma das cenas, Heitor, nós podemos ver ele acessando o prédio dessa vítima, que não teve a identidade revelada, claro, por segurança. Tudo começou, então, quando ele conseguiu ir até a casa dessa vítima com um encontro marcado através desse aplicativo. Lá, né, eles começaram a beber e este suspeito, ele dopou a vítima com o Boa Noite Cinderela, muito utilizado por criminosos, né, Heitor, para apagar as vítimas. E foi isso que aconteceu. A vítima ficou 2 dias desacordada e somente depois desse período ele foi entender que havia sido abusado, que havia tido seus pertences roubados e que foi violentado por este criminoso, Heitor. Com isso, ele buscou então a polícia, entregou as imagens para a Polícia Civil, as imagens das câmeras de segurança para a Polícia Civil, e que iniciou então essa investigação. Com isso, foi constatado que este criminoso agia em vários estados aqui do Brasil, sendo um dos homens mais procurados. Isso porque ele tem registros criminosos no sul do país, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e também casos recentes que estão sendo investigados já no estado de Minas Gerais, Heitor. Assim que a polícia chegou para prender esse homem, foi constatado pelos investigadores que ele estava tentando já fugir do país. Tudo indicava que ele ia para Portugal, né? O que deixou os investigadores ainda mais confusos também, Heitor, é a identificação deste criminoso. Isso porque ele praticava o uso de documentos falsos. E o CPF dele constava 2 nomes, que é Alex Albert Giovanni Nascimento e Alexandro Carlos da Silva. Então agora a polícia segue investigando para encontrar qual que é a identidade verdadeira deste criminoso, né? Se é Alex ou Alexandro. Ele foi preso então, Heitor, por roubo, estupro de vulnerável, uso de documentos falsos e crimes praticados contra a comunidade
LGBTQIA+. Muito obrigado, Kevin Veloso. Para a gente fechar esse primeiro bloco do nosso Manhã Bandeirantes, vamos saber como estão as condições de tempo em mais uma fria quarta-feira. É a semana mais gelada deste ano de 2026 e, de novo, com baixa amplitude térmica. Ontem, a mínima em Campinas de 16, a máxima abaixo dos 22. Máxima ontem foi de 21,9 graus. Hoje, dia 20 de maio, a mínima em Campinas foi de 16,2. A máxima, 18,6. Isso por volta de 10h20, agora há pouquinho. Agora baixou ainda mais, 18,4 graus. Umidade relativa do ar está acima dos 93%. E a nossa sorte, Nath Luquezzi, é que praticamente não está ventando. Só 4 km por hora. Porque frio, chuva e vento... tem que gostar muito desse combo para sair de casa. Tem que gostar muito dos boletos também para a gente pagar. Porque, olha, não é fácil sair da cama com uma friaca dessa. Bom dia para você, Nath. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, e a frente fria que estava aqui atuando no estado, essa sim já se desconfigurou, se afastou do estado, mas temos uma massa de ar polar que vem já literalmente ali na retaguarda desse sistema e que vai continuar sim impactando a região, pelo menos até o início da próxima semana. Então, temos um combo que é o ar frio e a circulação marítima, ou seja, bastante umidade. Isso reforça a entrada de mais umidade aqui para o sudeste, favorecendo assim formação de nuvens e tendência de chuvas frequentes até o final da semana. Chuva frequente, garoa, rajadas de ventos e temperaturas mais baixas em toda a região. A sensação de frio deve permanecer ainda durante vários dias, já que a presença de nuvens inibe aí a elevação das temperaturas durante as tardes, então as máximas ainda seguem baixas e teremos pouca amplitude térmica, ou seja, o amanhecer será ameno e as tardes e noites continuam mais frias. Por exemplo, hoje a máxima 21 graus, para amanhã 21 graus, mínima de 14, sexta-feira a mesma coisa, mínima de 14, máxima de 21, só teremos uma subidinha nos termômetros ali entre domingo e segunda-feira, mas até lá máximas bem baixas que se parecem até com mínimas. Às 10h31, depois do intervalo, a IP, com a sua fábrica aqui da cidade de Amparo e toda a polêmica que a gente vem acompanhando depois da suspensão da produção e venda de alguns produtos da marca com lote final 1, se manifesta novamente. Uma nova nota publicada pela IP agora traz a seguinte orientação: o pedido para que os produtos afetados não sejam usados, e reafirmou que o reembolso vai ser feito para quem tenha algum item dentro de casa. Depois do intervalo, nós vamos trazer também a discussão da pesquisa Atlas Intel, que nós trouxemos ontem aqui no Manhã Bandeirantes e que passou a ser contestada por Flávio Bolsonaro, candidato à presidência do PL, porque a pesquisa, depois de questionar o eleitor sobre em quem ele votaria e se ele teve contato com o áudio em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro para o banqueiro Daniel Vocaro, após essa pesquisa, a Atlas Intel oferecia a chance do eleitor ouvir esse áudio, acompanhar essa conversa. Isso está sendo tratado pela campanha de Flávio Bolsonaro como uma forma de manipular números, de mexer com a cabeça do eleitor. O que diz o Instituto, o que diz a campanha de Flávio, e nós conversamos com um advogado especialista em direito eleitoral para a gente trazer todos os pontos de mais uma polêmica das eleições 2026. Continue conosco, tem muito mais informação para você aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Suas tardes ganham muito mais atitude na tela da Band. A partir da 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, com tudo que você realmente quer saber. Band Mulher de segunda a sexta. O universo feminino tem um lugar garantido na tela da Band. Minuto
Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Sexta-feira será o último dia para realizar as doações para a campanha do Agasalho 2026, que tem como objetivo arrecadar itens necessários para aquecer famílias em situação de vulnerabilidade na região. A meta é reunir cerca de 4.500 peças. As roupas devem ser levadas nas unidades da RCC. Confira onde deixar as doações. Unidade Norte-Sul, que é a principal, na Avenida José de Souza Campos, 840 no Cambuí. Tem a unidade Casa de Saúde, na Praça Dr. Toffoli, número 28, no centro. Unidade Barão Geraldo, Rua Alberto de Salvo 311, no Jardim Santa Genebra 2. Unidade Orozimbo Maia, Avenida Orozimbo Maia, número 165. E também pode ser deixados nos laboratórios parceiros, o Centrolab, DMS Burnier e Francesc. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas 35 minutos, 10h35. Você pode ir participando conosco. Ontem deixei para o final as mensagens e infelizmente a gente não conseguiu ler todas. Mas hoje quero, ao longo do programa, ir soltando a sua participação, tá? Não temos nenhuma entrevista. Amanhã temos 2 entrevistas, mas hoje a gente vai abrir bastante espaço para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Então pode participando que a gente vai, ao longo do programa, soltando as mensagens pelo 19 97102 1493. E, enquanto isso, a gente vai atualizando você das coisas importantes que acontecem em Campinas e região. Por exemplo, começa hoje a circular uma nova linha no Parque Valença 1, transporte público de Campinas, com novidade nesta quarta-feira. Nath Luquez. Sim, a operação então da linha 218, terminal Itajaí e terminal Campo Grande. A partir então de hoje, dia 20 de maio, a linha vai entrar no bairro nos 2 sentidos de circulação e atender agora a 7 pontos por sentido. Serão atendidos pontos de paradas na via Nelson de Otaviano, inclusive o Centro de Educação Infantil Maria Amélia Massucchi, Orlando Viana, Domingos Rimoli Neto e Dr. Alderico Alvite, assim como Júlio Bocaletti. Em função do trajeto dentro do bairro, a 218 então deixa de atender a estação BRS Concórdia. Ficam mantidos alguns outros atendimentos, como por exemplo as estações BRS Santa Clara e Maracanã, no corredor BRT Campo Grande. Esse novo atendimento impacta também a programação horária da linha, então atenção, com um veículo na frota, ela passa a circular com intervalos agora de 40 minutos. As partidas do terminal Itajaí ocorrem entre 4h15 da manhã e meia-noite 45 e entre 4h35 e 1h05 da manhã no terminal BRT Campo Grande. Com um novo atendimento no bairro, a linha 202 Parque Valença Terminal Campo Grande deixa então de circular no Parque Valença 1, mantendo a operação apenas nos bairros Parque Valença 2. Em dias úteis, a 202 tem intervalos de 15 minutos nos horários de picos e partidas entre 4h25 da manhã e 1h10 da manhã. Essa nova operação foi planejada pela INDEC, atendendo às solicitações dos moradores dessas 2 regiões e equilibrando a demanda de passageiros também nessas 2 linhas. Não tem nada a ver. Nada a ver. Você que, de repente, está acompanhando a Bandeirantes e não entendeu nada que aconteceu agora. Daqui a pouquinho a gente vai contextualizar o que está acontecendo. A INDEC realiza hoje um bloqueio de trânsito em trecho da rua Prefeito Passos, na Vila Itapura. Então, se você está pela região, a interrupção acontece desde as 8h30 da manhã e segue até as 5 horas da tarde, entre a Avenida Orozimbo Maia e a Rua Álvaro Miller. O que está acontecendo ali é o reparo em um coletor de esgoto da Sanasa. Durante esse trabalho, um desvio já está programado e sinalizado pela Avenida Orozimbo Maia e pelas ruas Coelho Neto e Visconde de Toné. Agentes da mobilidade urbana estão monitorando o trânsito neste momento na região. Não há impacto em itinerário de ônibus. A programação pode sofrer alguma alteração em caso de chuva, mas
mantendo o tempo firme com as condições que nós temos neste momento, até às 5 da tarde. Atenção, você que passa pela Vila Itapura, trecho da rua Prefeito Passos, interditado entre a Orozimbo Maia e a rua Álvaro Miller. Fique atento à sinalização, fique atento às placas de desvio, faça o melhor caminho, mas já saiba como está a situação pelo local. 10h39, a IP orientou os consumidores em uma nova nota e um comunicado publicado ontem a interromper o uso dos produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em comunicado, que já foi publicado, a empresa também recomendou à população a não descartar os itens contaminados, não jogar o detergente na pia, não jogar o lava-roupas no lixo e confirmou que vai reembolsar os clientes que tenham esses produtos. A nota diz que aos consumidores que possuam os produtos objeto da medida, a orientação é a de que os itens sejam guardados adequadamente e de que não sejam utilizados nem descartados até novas orientações da Anvisa. No começo do mês, a AIP ampliou a comunicação por meio de um serviço de atendimento ao cliente que vinha se mostrando deficitário, é verdade, com relatos de dificuldade para entrar em contato, tanto por e-mail, que voltava por conta da caixa lotada da IP, ou por um 0800, a pessoa ficava na linha e pulava de um canto para o outro, mas nunca era de fato atendida e chegava a conversar com alguém. Então agora foi ampliada a comunicação do saque e a ação ocorre no meio dessa crise envolvendo os produtos suspensos da IP por parte da Anvisa. Se você não conseguiu contato com o 0800 da IP, eles disponibilizaram um número para atendimento 24 horas por dia. É o 0800 002 6071. 0800 002 6071. Tem um outro número de 0800 que funciona de segunda a domingo, das 9 da manhã às 18 horas. Anotou o primeiro número? Não conseguiu falar com a IP? Tenta no outro número. 0800 278 0024. 0800 278 0024. A IP também criou no site um canal de comunicação direto para quem quiser falar a respeito dos produtos que estão em casa. Então, se você entrar na página da IP, jogar IP no Google, você vai chegar ali ao comunicado oficial aos nossos consumidores. Clicando nesse comunicado, tem a IP informando sobre a resolução da Anvisa, o protocolo de atendimento e ali você coloca os seus dados no site. Nome completo, CPF, telefone, e-mail e uma chave Pix. A chave Pix tem que ser do titular que colocou o nome completo e CPF. Endereço completo também para o caso da recolha desse material, que ainda não está prevista para acontecer, e os dados do produto. Então a IP vai pedir para você colocar ali qual é o produto, tem a lista aqui de quais são aqueles que estão na lista, bloqueados, que estão impedidos do consumo. Tem desinfetante BAC IP, lava-louças IP normal, toque suave, clear, green, enfim, tem uma lista extensa. E você coloca o número do lote, para ter a certeza de que é o lote terminado com o número 1, aqueles produtos que são fabricados em Amparo. Então, a IP dando um caminho ali e dizendo, a própria empresa falando, não consuma os produtos até uma nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 10 horas da manhã, 43 minutos. A gente trouxe ontem aqui números do Instituto Atlas na primeira pesquisa de intenção de voto para a presidência da República após a divulgação do áudio em que Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL do Rio de Janeiro, conversa com o banqueiro preso Daniel Vorcaro, pedindo ou cobrando dinheiro para a produção do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve uma queda de 6 pontos percentuais em relação a levantamentos anteriores.
E a pesquisa tinha como uma das perguntas, após o eleitor dizer qual seria a sua intenção de voto, se esse eleitor teve ou não contato com esses áudios. Segundo o Instituto Atlas Intel, após as respostas, havia a possibilidade do eleitor ouvir esse áudio, ter contato com esse conteúdo. Isso está sendo contestado pela campanha de Flávio Bolsonaro como sendo uma forma de manipulação desse eleitor para respostas dirigidas que prejudicariam o candidato do PL. O Alex Guzmão vai trazer mais informações sobre esse fato e também como as outras campanhas à presidência da República estão lidando com um verdadeiro furacão que passa pelo gabinete bolsonarista neste mês de maio, às vésperas da eleição. Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para suspender a divulgação da pesquisa. A equipe do senador disse que o levantamento induziu a uma percepção negativa sobre ele ao reproduzir o áudio em que Flávio pede dinheiro a Daniel Vorcaro para um filme sobre o pai. Flávio registrou queda de 6 pontos percentuais no levantamento e agora aparece 7 pontos atrás de Lula. A coordenação da pesquisa Atlas Bloomberg se manifestou por nota, negou o direcionamento e disse que a gravação foi exibida depois da conclusão da pesquisa e que não teve impacto sobre o resultado. Segundo o Instituto, a intenção era medir as diferentes reações dos eleitores ao áudio e que quando um candidato não gosta do resultado, ataca a pesquisa. À tarde, o pré-candidato do PL esteve no Encontro Nacional de Prefeitos em Brasília. Marginais de CV e de PCC, ouçam, metam o pé do Brasil até dezembro desse ano, porque senão a partir do ano que vem vai todo mundo ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Marginal não vai ter mais vez aqui no Brasil. Romeu Zema foi a Santa Catarina. O pré-candidato do Partido Novo participou de 4 eventos com empresários locais. Sem citar nomes, se referiu a Vorcaro. Adivinhem, apesar de eu morar na mesma cidade dele, quantas vezes eu estive com um banqueiro bandido? Quantas reuniões eu tive? Quantas ligações eu fiz para ele? Quantos encontros eu tive com ele? 0. Já o presidente Lula passou o dia em São Paulo. No evento da construção civil, disse que uma eventual aprovação do fim da escala 6x1 vai respeitar a realidade de cada categoria. Ninguém vai impor, sabe, na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada categoria, de cada profissão, de cada setor econômico, para a gente fazer as coisas que resultem no benefício que nós queremos resultar. Aliados de Lula pediram ao TSE que proíba o lançamento do filme Dark Horse antes das eleições de outubro. A principal alegação é que o longa sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro seria uma propaganda eleitoral antecipada. Ronaldo Caiado, do PSD, participa na capital paulista da APA Show, evento organizado pelo setor de supermercados. Diga aos empresários que podem trabalhar, que nós vamos realmente garantir o mesmo que nós fizemos no estado de Goiás, para que a gente possa dar a perspectiva do empreendedor continuar a sua atividade. Bom, vamos contextualizar a pesquisa e relembrar aqui os números que nós trouxemos ontem aqui, assim que ela foi divulgada pelo Instituto Atlas Intel. O Instituto Atlas entrevistou 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio, por meio de recrutamento digital. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Significa que se essa pesquisa for feita 100 vezes com a mesma metodologia, 95 resultados serão iguais. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio Instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Eu conheço gente que respondeu essa pesquisa, tá? Eu vou contar alguns detalhes dela, mas antes, Nath Luquez, vamos relembrar alguns números para a gente trazer aqui para o nosso eleitor. No último levantamento, o Flávio tinha 47,8% e o Lula tinha 47,5% numa simulação de segundo turno.
Isso mudou bastante nesse cenário agora da pesquisa atual, né? Sim, Lula então agora fica, no caso de segundo turno, 48,9% e Flávio Bolsonaro com 41,8%. Lula ainda lidera outras 4 simulações no caso de um segundo turno, contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, o coordenador do MBL, o Movimento Brasil Livre, Renan Santos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que se encontra no momento inelegível e cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Pesquisa Atlas chega até você pelo seu Instagram. Minha esposa respondeu essa pesquisa no último domingo. Caiu ali no feed, tá ali passando o rolo da câmera, passando as imagens, vendo ali fotos, vídeos, daqui a pouco aparece. E você pode ou não responder. Se você passar reto, o que eu imagino que eles estavam procurando? Perfis de mulheres que estavam no estado de São Paulo, para ter uma metodologia que é bem contestável, tá? Não é das mais seguras, porque esse perfil pode não ser exatamente a pessoa que está usando, pode não ser um perfil verdadeiro, mas é assim que o Atlas trabalha desde sempre. Contestar os números é para a gente primeiro entender qual é a pesquisa. A pesquisa, ela apresentava vários cenários de... Eu estava ao lado dela, eu acompanhei. Vários cenários de primeiro turno. Então tinha o cenário mais óbvio, que é o que a gente vê até agora, que é o cenário com Lula, Flávio Bolsonaro, com Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Aldo Rebelo, com Augusto Cury, e tinham os candidatos nanicos ali, Unidade Popular, PSTU, PCO, todos ali disponíveis. Aí ele começa a simular cenários sem Flávio Bolsonaro, com Michele Bolsonaro no lugar de Flávio, sem Lula, com Fernando Haddad no lugar do presidente da República. Um cenário sem Lula e sem Flávio Bolsonaro. Um cenário com Jair Bolsonaro. Uma das perguntas era, se a eleição de 2026 tivesse os mesmos candidatos de 2022, em quem você votaria? E aí ele tinha Simone Tebet, Soraya Tronic, tinha Padre Kelmo, candidatos que não estarão nessa disputa, pelo menos nesses cargos. Seguindo a pesquisa, ela era longa, tinham várias perguntas. Como você avalia o governo do presidente Lula? Como você avalia o governador do seu estado? Como você avalia o prefeito da sua cidade? Aí tinha lá ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Depois, perguntas ligadas a assuntos variados. Perguntava-se sobre Jacques Wagner, perguntava-se sobre Flávio Bolsonaro, sobre Joaquim Barbosa, também estava na pesquisa. E uma das perguntas era, você teve conhecimento e contato com o áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro? E pelo menos nesse caso, minha esposa respondeu que sim. Ela teve contato, ela ouviu. Não havia em momento algum a possibilidade de você ouvir este áudio. O que há reclamação é que se a pessoa colocasse não, o Instituto de Pesquisa oferecia, depois das respostas. Então a primeira parte você já envia o formulário completo. Você pode sim voltar para responder diferente, mas essa parte que não é a intenção de voto, ela vinha depois de você enviar a primeira parte do relatório. Mas repito, ela não teve contato com o vídeo pelo Instituto Atlas. Agora, a metodologia é diferente de outros institutos que geralmente acertam mais, que pegam as pessoas na rua. Então o recrutador, ele filtra melhor do que o algoritmo do Instagram. E um outro detalhe importante. Não é, na minha modesta opinião, papel de instituto de pesquisa apresentar conteúdo nenhum. O Instituto de Pesquisa está ali para fazer um recorte de opinião e de intenções de voto. Atlas Intel não é um veículo de comunicação. Nem o Datafolha, que pertence ao grupo Folha, tem que colocar áudio de nada. O Instituto de Pesquisa não deve colocar informação. Ele deve saber se as pessoas tiveram conhecimento de informação. Então, perguntar se o eleitor teve conhecimento do áudio faz parte da discussão política pré-eleitoral. Apresentar o áudio não é papel do Instituto de Pesquisa.
Apresentar o conteúdo é papel de jornalismo. Então, se a pessoa que respondeu a pergunta ficou curiosa depois, ela que procure veículos de comunicação que ofereçam esse áudio, que ofereçam a repercussão, a resposta de Flávio Bolsonaro, da equipe de campanha. Não é papel do Instituto de Pesquisa fazer isso. E uma vez feito, a confiança nesse instituto daqui para frente, independente dos próximos resultados, ela fica abalada. Ela fica abalada. Eu também já respondi pesquisas da Atlas Intel em anos anteriores. E pelas regras eu não poderia responder. Você sabia disso? Não. Quem trabalha em veículo de comunicação, quem é comunicador, não pode responder pesquisa de opinião. E eu respondi de intenção de voto para prefeito da minha cidade, que apareceu no algoritmo do prefeito de Jundiaí, as opções, isso e aquilo. Respondi. Então, é uma pesquisa que, de fato, ela não é a mais conceituada que existe no meio político. Ok? Chegamos a esse consenso? Agora, ignorar que o áudio de Flávio Bolsonaro vai ter um impacto eleitoral é tentar tapar o sol com a peneira. Aí é uma narrativa bolsonarista de tentar desviar o foco daquilo que ainda não foi devidamente explicado. Ontem, Flávio Bolsonaro se reuniu com lideranças do PL, de partidos aliados, do ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do estado do Paraná, e eles fizeram juntos ali uma entrevista coletiva para que Flávio Bolsonaro trouxesse não apenas esclarecimentos daquilo que já foi divulgado, mas antecipasse aquilo que tem cara de que vai ser vazado muito em breve. Flávio Bolsonaro admitiu que teve um encontro depois que Daniel Vorcaro já tinha sido preso e estava com uma tornozeleira eletrônica em casa. O Caia Messina vai contar pra gente como é que foi esse encontro, qual o posicionamento oficial de Flávio e qual a reação no meio político, principalmente dos aliados de primeira hora. Depois de ouvir a bancada, o senador se encontrou com parlamentares mais próximos para uma avaliação política diante de novidades. Um áudio divulgado pelo site The Intercept e confirmado pelo Jornal da Band com fontes da Polícia Federal mostra o deputado Mário Frias agradecendo Vorcaro pelo apoio ao filme sobre a vida do ex-presidente. A gravação foi em dezembro de 2024. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando de falar como as coisas vão andando, tá? Frias foi secretário de Cultura de Bolsonaro e trabalha como produtor executivo do filme. Na semana passada, ele publicou a seguinte mensagem: não há um único centavo do senhor Daniel Vorcaro em Dark Horse, e ainda que tivesse, não haveria problema algum. O deputado foi procurado, mas não respondeu. A Polícia Federal segue investigando para onde foram os 61 milhões de reais para o filme repassados por Vorcaro a um fundo administrado por Paulo Calixto, advogado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A suspeita é que o dinheiro foi usado para sustentar a permanência do ex-deputado nos Estados Unidos, o que ele nega. Em entrevista ao Jornal da Band, a dona da produtora responsável pelo filme disse hoje que Daniel Vorcaro bancou mais de 90% do total da produção. Até o momento, quanto você recebeu para executar esse filme? 13 milhões, mais de 13 milhões. De reais ou dólares? Dólares. 13 milhões já foi o que já foi gasto, eu já estou terminando. Bom, vamos fazer uma continha aqui, vamos arredondar o dólar para R$6, que era mais ou menos o custo, o quanto estava valendo o dólar naquela ocasião. Hoje deu uma reduzida. 13 milhões vezes 6, estamos falando de 78 milhões de dólares. Então o custo do filme de 78 milhões de dólares. Ainda distante dos 134 milhões que Flávio Bolsonaro disse que custaria inicialmente esse filme. Que não ficou claro ainda se eles alcançaram 134 milhões para fazer a obra do jeito que eles esperavam, ou se o filme ficou mais baratinho, por apenas 78 milhões. Se o filme custou 134, de onde veio o dinheiro restante? E ainda há investigação ligada à emenda parlamentar de vereadores na capital paulista, que foram enviadas para uma ONG que está diretamente ligada à produção do filme.
Então tem muita coisa ainda obscura nessa história. E o que, pelo menos, me passa a sensação é de que Flávio Bolsonaro está contando que daqui a pouco passa. Daqui a pouco as pessoas não ligam mais para o assunto. Então, primeiro é mentira, depois do é mentira não é bem assim, depois do não é bem assim foi, mas não é mais, como diz a música sertaneja. Depois mas o dinheiro é particular. Então, uma tentativa de minimizar o que não dá para se negar, que houve um encontro. Esse encontro de Flávio com Daniel Vocaro com tornozeleira eletrônica talvez seja o mais estranho de todos, mais até do que o áudio que foi vazado. Porque ali já não estamos falando de um mega empresário conceituado no Brasil. Estamos falando de um banqueiro preso com tornozeleira eletrônica num escândalo financeiro devidamente publicado. Se você vai dizer para ele que acabou a nossa relação, isso poderia ser feito numa ligação para o advogado. Isso poderia ser feito através de algum assessor, alguma pessoa mais próxima. E, pessoalmente, dá um ar de que eu tenho alguma coisa muito importante para falar com ele que não pode de maneira alguma vazar. Isso é o sentimento, é a sensação de uma conversa depois de todo o escândalo já ter ido água abaixo. Mas o que mais me espanta não é a postura de Flávio Bolsonaro. Ele está numa situação de defesa em que ele está buscando a rota mais segura para não ter um impacto eleitoral. E é bem provável, gente, que quando esses pedidos foram feitos, quando essas conversas ocorreram, Flávio nem cogitasse ser candidato à presidência da República. Estamos falando ali de fim de 2024, um período em que o nome natural seria Jair Bolsonaro, apesar de todos os processos que já estavam em curso e com muita cara do que ia acontecer. E o nome B, o plano natural alternativo, era o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então talvez Flávio tivesse numa zona de segurança, de conforto ali, onde ele não fosse ter tamanha exposição, até ele se tornar um candidato à presidência competitivo, com chances reais de ganhar e com a necessidade de atrair muitos aliados. Então o que o Flávio está fazendo é tentar encontrar um caminho em que ele consiga que seus apoiadores de primeira ordem tenham um discurso para combater aqueles que vão contestar os encontros, o dinheiro, o orçamento do filme. Tá no papel dele. Assim como o presidente Lula tá no papel dele de ficar quieto. Não se meter nessa história por enquanto. O que me espanta são as posturas de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Porque eles querem se mostrar alternativas da direita e esse é o momento, a oportunidade deles apresentarem algo diferente do bolsonarismo. Essa é a hora deles se descolarem e mostrarem para o eleitor que não quer a reeleição de Lula, mas não confia em Flávio Bolsonaro, que é possível ter uma terceira via. Se não for agora, não vai ser nunca mais para a eleição de 2026. O medo de confrontar Flávio Bolsonaro já fez Romeu Zema, num primeiro momento, dizer que tudo isso era página virada e agora dizer, eu não me encontrei com um banqueiro bandido. Ronaldo Caiado, que ainda para o grande eleitorado é um ilustre desconhecido, está trabalhando pelas beiradas, conversando com setores da economia, conversando com áreas industriais, conversando com o agronegócio, tentando convencer os grandes empresários, os sindicatos patronais, as associações industriais a apoiarem a candidatura dele, com compromissos de fazer uma política econômica alinhada a esses grupos. Só que uma política econômica alinhada a esses grupos não necessariamente é um projeto popular para fazer um candidato desconhecido fora do estado de Goiás e da bolha política a se tornar popular sem o apoio de Jair Bolsonaro. Então, o que eu imagino que a gente vai ver nos próximos dias é Ronaldo Caiado tentando convencer o Centrão e boa parte do PL de que é mais negócio apoiá-lo e convencer Bolsonaro de alguma maneira de que é possível abraçar a campanha dele, e Romeu Zema completamente desorientado, porque ele não sabe se abraça de vez Flávio Bolsonaro para incorporar uma campanha de vice, se tenta uma campanha própria.
para que lado ele vai. E é por isso que nessa pesquisa Atlas, e eu acredito que seja um caminho para próximas pesquisas, o nome de Renan Santos aparece crescendo, porque ele está fazendo esse papel. O que para ele também é cômodo, ele é um franco atirador. Ele é de um partido que acabou de nascer, do MBL, que tenta se mostrar diferente da esquerda, da direita bolsonarista, e ele não tem absolutamente nada a perder. Esse nada a perder pode fazê-lo crescer na pesquisa, pelo menos para esse eleitor que quer uma alternativa dentro da direita, mas não enxerga Romeu Zema com uma postura de candidato à presidência e nem Ronaldo Caiado como uma postura competitiva na urna. Então, ou a direita encontra um caminho, e só tem dois caminhos aqui: abraçar Flávio Bolsonaro e torcer para nada mais impressionante aparecer, ou lançar de vez um nome absolutamente independente de Flávio Bolsonaro e que possa também desagradar Jair Bolsonaro. E convencer o eleitor bolsonarista de que essa é a melhor opção. O mais fanático vai votar em Flávio ou em qualquer outro nome que tenha o sobrenome Bolsonaro. Mas boa parte do eleitorado está perdido, não sabe para onde vai. Isso favorece quem? Quem tem a máquina na mão, quem ganhou a última eleição, quem já está liderando a pesquisa e que tem uma união. Porque a esquerda, diferente de 2018, olha que comparação que eu estava pensando hoje. Em 2018, quando o Lula estava preso, havia uma grande cobrança dentro da esquerda para que o PT abrisse mão da sua candidatura pelo desgaste que o Partido dos Trabalhadores teve dos escândalos de corrupção, das investigações da Lava Jato, Mensalão, Petrolão, isso tudo que o Brasil acompanhou. E Lula não abriu mão da campanha de Fernando Haddad, e a análise, acho que mais comum, é que Lula não quer perder o protagonismo da esquerda. Então abrir mão daquela candidatura seria abrir mão do protagonismo. Com Bolsonaro está acontecendo a mesma coisa. Para não perder o bolsonarismo, para não perder a imagem de o único capaz de derrotar o PT, Flávio Bolsonaro vai, mesmo desgastado, abraçar todo mundo da direita e dizer que ele é a única alternativa. Mesmo que perca a eleição, como Lula perdeu em 18 para o Bolsonaro. Porque mais importante do que seu opositor não ganhar é seu grupo político não ter um novo líder. Para que daqui 4 anos, depois de uma eventual reeleição de Lula, Bolsonaro possa, quem sabe, estar na urna novamente ou o bolsonarismo não termine. Porque criar uma nova liderança na direita seria virar a página do bolsonarismo. Então, mais importante do que a direita ganhar, me parece que para o núcleo bolsonarista, é Bolsonaro não perder o protagonismo eleitoral no Brasil. 11h06, um rápido intervalo. Na volta, as suas mensagens, a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo. Tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Estreia dia 26, terça-feira, 10h30 da noite, na Band. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 8 minutos. Vamos ouvir a sua opinião aqui pelo nosso WhatsApp 19971021493. O Edmilson escreve pra gente. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Será necessária a apresentação da nota fiscal para a devolução do produto IP. Muita gente não guarda. Olha, o que a IP está colocando no site é que é opcional. Se você tiver, é melhor. Se não tiver, o produto por si só já é o suficiente. O Edmilson escreve também a respeito da pesquisa
do Instituto Atlas. Então, com base no que você falou em relação à pesquisa, que na minha opinião houve sim uma indução à resposta e que a pessoa pode pesquisar o que aconteceu e depois responde. O fato do algoritmo pode ter sido manipulado também, na minha humilde opinião, perde a credibilidade e não tem valor. A pessoa poderia pesquisar sim e depois ir lá responder, isso é fato. Agora, o Instituto oferecer o áudio, isso não faz o menor sentido. Mas o áudio foi oferecido depois da resposta ser despachada. Agora, mensagem de áudio também do nosso ouvinte que participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. Heitor Oi. e Nath, bom dia. Bom dia. Heitor. Oi. Ele vai contestar o quê, cara, nessa pesquisa? Vai contestar o quê? Independente do áudio, depois desse áudio já vazou outro, tá? Já vazou outro. Ele foi lá na casa do Volcaro e conversou com ele lá. E vai vazar outros. Não tem como. Isso aí tá em qualquer lugar. Isso é só o começo. Tá? Não tem como. Eu já tinha falado que ia ser no primeiro turno e agora vai ser mais fácil ainda. É isso aí, Heitor. Mensagem do Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Tem mais participação do nosso ouvinte e a gente conta pra você aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom Paulo dia. Neves da Vila Nova. Oi, Paulo. O povo brasileiro precisava ser um pouco mais esperto, né? Quando o Jair Bolsonaro escolheu o filho para ser o candidato, ele fez de caso pensado. Ele sabe que se ele escolhesse o Tarcísio, em caso de vitória do Tarcísio, quem iria governar o Brasil seria o Tarcísio. Já no caso do filho dele, o filho dele decreta anistia e quem vai governar o país será ele, Jair Bolsonaro. O filho vai ser apenas um testa de ferro. Então é muito fácil de farejar a coisa, né? Tá tão na cara isso aí. Grande abraço a todos. Eu concordo com essa opinião. Mais do que ganhar a eleição, o importante para Jair Bolsonaro é não perder o protagonismo de ser o líder da direita. A dúvida é se os outros candidatos da direita vão abraçar isso em prol de Bolsonaro ou se vão pensar num projeto de direita alternativa para o presidente Lula, que tem a esquerda unida e que pode, a partir de agora, não vou dizer comemorar porque não tem eleição ganha, mas que as notícias estão muito favoráveis para o presidente Lula, isso não há dúvidas. Essa coisa de precisa ter uma unidade na direita, um discurso só, isso eu acho que mais desgasta a direita, porque abraçar o bolsonarismo hoje é abraçar gente que está lavando o frango com um detergente, é abraçar gente que está discutindo questões que são meio óbvias, como, por exemplo, o áudio de Flávio Bolsonaro, tentando passar pano em uma coisa que não foi nem um pouco esclarecida até agora. Então isso vai desgastando e colocando todo mundo no mesmo balaio. Para quem está do lado contrário, é muito mais cômodo, porque daí você só bate e tem mais respaldo do que teria se algum candidato da direita, de repente, saísse literalmente dos braços de Bolsonaro. Tem mais uma pesquisa aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Acabou de sair uma outra pesquisa do Vox Brasil, mas antes tem mais um áudio, tem mais participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Oh, meu querido Paulo Neves. Sim, eu sou lulista, sim. Agora, você dizer que você não é bolsonarista, tá bom, então, acredito. Escreve aí, hein? Seu candidato Flávio Bolsonaro não vai ser candidato à presidência, não. Ele vai voltar a querer ser senador, para não perder o cargo privilegiado, né? Escreve aí que eu tô falando. Flávio Bolsonaro não vai concorrer à presidência da República. Vai concorrer ao cargo de senador para não ser preso. Tandy Negrão. A mensagem aqui também que chega do André. O André ironizando aqui a presença de Sérgio Moro ontem na entrevista coletiva ao lado do candidato e senador Flávio Bolsonaro, que ele considera a cara dele impagável. Ele estava ali
visivelmente constrangido mesmo com o resultado da coletiva e sem saber até onde vai essa história. Atenção, porque tem uma nova pesquisa divulgada nesta manhã, agora pelo Instituto Vox Brasil. Pesquisa realizada também após a divulgação dos áudios e que também demonstra uma queda na intenção de voto de Flávio Bolsonaro. Vamos aos números da simulação aqui de primeiro turno. Deixa eu trazer primeiro o relatório da pesquisa. 2.100 pessoas ouvidas em todo o Brasil entre os dias 17 e 19 de maio. Então, entre domingo e ontem. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Estudo registrado no Tribunal Superior Eleitoral e, segundo o Vox Brasil, financiado por recursos próprios ao custo de R$50 mil. Eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Quais são os números dessa nova pesquisa Vox Brasil, Nath? Lula, então, lidera com 46,8% e Flávio Bolsonaro aparece aí com 38,1%. Tem uma variação aí, né, entre, depois, né, a diferença entre esses dois candidatos aumentou depois da repercussão do caso, então indica que Flávio perdeu 5,7 pontos percentuais desde a revelação do áudio, enquanto Lula avançou 6,6 pontos neste mesmo período. O impacto do caso envolvendo Daniel Vorcaro também foi medido pela pesquisa. 45,1% acham que a candidatura de Flávio Bolsonaro ficou muito enfraquecida. 19% acham que ficou um pouco enfraquecida. 15% acham que o caso não afetou a candidatura. Agora vamos saber se nesse cenário de segundo turno houve transferência de votos. Na simulação, Lula e Romeu Zema, como ficou, Nath? Lula, então, lidera com 46,1% e Romeu Zema fica com 28,3% dos votos. E quando o adversário é o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD? Lula surge com 45% e Ronaldo Caiado com 32,2%. No cenário estimulado de primeiro turno, o Instituto Vox Brasil simulou o ambiente com nomes que estão colocados aqui, mas que não necessariamente vão para as urnas. Vamos a eles então. O cenário do Instituto Vox Brasil coloca o presidente Lula, candidato à reeleição, com 34,2% das intenções de voto em primeiro turno, Flávio Bolsonaro com 19,1%, Ronaldo Caiado 8,7%, Romeu Zema 4,6%, Ciro Gomes, do PDT, nem é do PDT, 2,8%, ele está no PSDB. Michele Bolsonaro, do PL, com 2,1%, Aldo Rebelo com 1,3%. Outros candidatos somados dão 1,1%, brancos e nulos 25,9% e não sabem 0,2%. A pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, aqui desse cenário do primeiro turno, Ciro Gomes não vai ser candidato à presidência e ele não está no PDT. Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não podem ser candidatos juntos, porque os dois são do mesmo partido, ou um ou outro, ou a mesma chapa, mas um concorrendo com o outro não dá. E o nome de Renan Santos não foi colocado aqui na lista. Eu duvido que ele esteja atrás de Aldo Rebelo com 1,3%. Se Michele estivesse somente ela no lugar de Flávio Bolsonaro, ela jamais teria 2,1%. Você pode colocar ali por baixo uns 19%, 20%, sendo ela a candidata de primeiro turno. Então, esses são os cenários de pesquisas eleitorais. São metodologias diferentes, estudos diferentes, mas se isso vai determinar alguma coisa, nós estamos muito longe da pesquisa ser o resultado da urna em outubro. O que a gente divulga para você é o que os institutos mais conhecidos estão publicando. E eu não acho que ninguém decide voto por instituto de pesquisa também. Ah, eu vou votar nisso porque ele está crescendo. A pessoa, no Brasil, geralmente ela vota, escolhe o voto bem próximo da eleição. Agora, sobre a discussão da pesquisa Atlas, o jornalismo da Band entrevistou Eduardo Santana, advogado especialista em direito eleitoral. Então a gente está aqui dizendo o que a gente acha, o que a gente pensa, mas o que fala a lei. O especialista conta para você. Todo questionamento em eleitoral, em eleição, sempre é legítimo, é bem normal, é bem comum os candidatos fazerem esse tipo de questionamento. Agora a questão é saber se vai ou não ser deferido eventualmente. Em minha visão, o
o argumento utilizado, que o principal argumento, que é a presença do vídeo, que teria sido incluído no final do questionário, não chega a ponto de determinar, de ser o suficiente para ser determinado a suspensão da pesquisa eleitoral. Todo o argumento, ele ainda precisaria ter uma contaminação geral da pesquisa eleitoral para que pudesse haver a suspensão como um todo da pesquisa eleitoral, que até onde se sabe, não aconteceu, pelo menos até onde se sabe, ainda precisa ser apurado. O vídeo foi apresentado apenas ao final da pesquisa, e se foi apresentado ao final da pesquisa, as chances de contaminação desse vídeo para as perguntas já respondidas, que não pode haver, a pergunta não pode ser feita fora de ordem, é muito baixo. Não vejo que seja um desequilíbrio tão grande a ponto de anular a pesquisa como um todo. O que pode ser questionado, que aí não é uma questão de ser determinado pelo TSE, mas sim questionado na opinião pública, é a qualidade ou não da pesquisa eleitoral dessa empresa. Não estou aqui para defender a Atlas. Então, assim, a discussão se a pesquisa é útil ou não, quem tem que fazer é exatamente o jornalismo político, as campanhas políticas, seja quem repercute a pesquisa de opinião. Do ponto de vista jurídico, cada pesquisa de opinião ela se encerra em si mesma. Então você tem aquele conjunto de pesquisas, aquele conjunto de questionários, e aquele conjunto de questionário é levantado. O fim que foi declarado daquele conjunto, além de ver a questão da opinião presidenciável agora, nesse momento, foi ver exatamente a repercussão dos áudios que foram divulgados, que supostamente seriam do Flávio Bolsonaro. Se esse é o intuito dessa pesquisa, esse intuito não faz sentido obrigar para uma pesquisa cujo objeto seja, vamos ver o áudio do Flávio Bolsonaro, que inclua outros temas. O que tem que ser tomado cuidado é como a forma da pesquisa é divulgada, que isso não necessariamente é culpa da pesquisa. Se o candidato entende que determinada matéria fez uma pesquisa utilizando dados enviesados, a pessoa que tem que ser responsabilizada é o veículo que esteja repercutindo essa matéria, não necessariamente a pesquisadora em si. Essa opinião de Eduardo Santana, advogado especialista em direito eleitoral, conversando conosco aqui no grupo Bandeirantes de Comunicação. Para a gente fechar esse bloco, esse assunto, o Erivelton escreve aqui para a gente com aquele tonzinho de ironia que lhe é peculiar. Grande Erivelton, obrigado pela participação. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. O Flávio agora vai contestar a pesquisa que acabou de sair porque Vox Brasil não é escrito com Z. Então, tá sendo irônico aqui o nosso ouvinte Erivelton. Um rápido intervalo e na volta a gente esquenta os tamborins para a Copa do Mundo. Festa, carnaval, telão. Campinas confirmou que teremos um grande telão para os Jogos do Brasil na Copa de 2026, como há muito tempo não acontecia na cidade. Onde será? Como vai funcionar? A gente explica dentro de um minutinho. Tira o cuto. Vapt-vupt, como diria o professor Raimundo, e a gente já volta aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h23, tá chegando a hora, Copa do Mundo 2026 com as emoções da Bandeirantes Campinas. Claro que o Grupo Bandeirantes terá cobertura completa e a Rádio Bandeirantes, a transmissão dos Jogos da Copa do Mundo com a busca pelo Hexa, o sonho do Brasil, colocar a sexta estrela no peito. Copa do Mundo é aquele momento gostoso em que a gente deixa as diferenças de lado, pelo menos por um mês.
Vamos ficar a Copa do Mundo sem falar de política. Não a gente aqui, que o Manhã Bandeirantes vai continuar. Mas na hora que vai reunir no churrasco, vai num bar com os amigos, vai na casa de alguém para assistir o jogo, deixar de lado as diferenças, desavenças. É hora de palmeirense, corintiano, São Paulino, bugrino, ponte pretano, todo mundo torcer pelo mesmo time. Isso é tão gostoso, a gente não pode perder isso que a Copa do Mundo nos oferece. E em Campinas, a última vez que eu me lembro de ter um telão nesses anos de repórter aqui na cidade foi na Copa de 2010, quando foi montada uma estrutura muito legal ali na Arautos da Paz, não, foi no Centro de Convivência, o Teatro de Arena do Centro de Convivência. Foi exatamente ali no Teatro de Arena do Centro de Convivência, colocaram assim 2 ou 3 telões para quem estava nas arquibancadas, embaixo algumas cadeirinhas ali, foi muito legal, era um clima de arquibancada, muita criança vivendo a primeira Copa do Mundo, muita gente que não está acostumado a ir a um estádio e sentir um pouquinho do clima de sentar numa arquibancada para torcer para o seu time de coração. E em 2026, isso vai voltar. A Prefeitura anunciou ontem que vai ter telão na chamada Arena do Torcedor. Conta pra gente como vai acontecer isso tudo, Nath. O espaço, então, vai contar com um telão de LED de alta definição com 12 metros de largura, 7 metros de altura, para exibição, então, das partidas do Brasil. Além das transmissões esportivas, a Arena do Torcedor também terá programação cultural em dias sem jogos da seleção. O prefeito Dário Saad, inclusive, destacou que a escolha da Praça Arautos da Paz levou em consideração a estrutura já existente para os grandes eventos gastronômicos, culturais, além de, claro, da capacidade para receber um grande público. A estreia do telão, então, está prevista para o Jogo do Brasil entre Brasil e Marrocos no dia 13 de junho, às 7 horas da noite. As transmissões serão mantidas mesmo em casos de chuvas e a instalação dos equipamentos será realizada agora, nesses próximos dias, para garantir o funcionamento da estrutura antes da estreia da seleção. Inclusive, tem um site, dentro do site da Prefeitura, tem uma área dedicada à Arena do Torcedor, um site bem intuitivo, e por lá você consegue ficar atualizado de toda a programação, porque vai ter gastronomia, música, trios elétricos, bandas, enfim, uma programação completa também em dias que não vai existir jogos do Brasil. Bom, lembrando o calendário do Brasil na Copa do Mundo, hein? Estreia da Seleção Brasileira, dia 13 de junho, é um sábado, às 7 horas da noite, o Brasil vai enfrentar Marrocos. Você acredita que tem jogo marcado para Série B, Série C? Isso vai mudar, a tabela da Copa vai mudar toda a programação de Série B, Série C, Série D. A Série A vai parar mesmo. Então, Brasil e Marrocos, sábado, 13 de junho, 7 da noite. Segunda rodada, o Brasil vai enfrentar a seleção do Haiti, dia 19 de junho. É uma sexta-feira, 9h30 da noite. Bem cara de Série B esse jogo. A terceira rodada é numa quarta-feira. O Brasil vai enfrentar a seleção da Escócia às 7 horas da noite. Quarta-feira, 7 da noite, tem Brasil e Escócia. O Brasil tem a obrigação de classificar, né? Vamos concordar que a primeira fase é café com leite. Se o Brasil se classificar em primeiro no grupo C, o Brasil vai jogar no dia 29 de junho, uma segunda-feira, às 2 horas da tarde, para alegria do Band Mulher. Se o Brasil se classificar em segundo, além da gente ficar muito irritado, porque passar em segundo vai perder para quem? Para o Marrocos, o Brasil jogaria na segunda-feira, dia 29 também, às 10 horas da noite. E daí para frente, não vou ser tão otimista assim, vamos com calma, vamos com muita cautela. Mas a final da Copa, olha que delícia, olha que maravilha. Independente do Brasil estar ou não, o telão vai estar lá, né? Com certeza Lógico. Vai estar disponível nesse espaço de arena. A final da Copa do Mundo vai ser no dia 19 de julho, domingo, 4 da tarde. Nossa! Horário nobre do futebol. Domingo, 4 da tarde, uma final de Copa do Mundo que seja Brasil contra qualquer um, porque chegou a hora da gente gritar hexa. Tô esperançoso? Não muito. Tô confiante? Não. Mas na Copa do Mundo a gente veste a camisa e torce junto pela nossa seleção, porque a geração de Nath Luquezzi merece ver o Brasil ser campeão. Por favor, eu não vi o Brasil ser campeão ainda, mas a gente passa uns nervosos também, hein? Meu Deus do céu, não sei se eu tenho coração pra isso não. Vai ter que ter. Esse ano serão fortes emoções e um jogo a mais, porque a FIFA inventou de ter 48 seleções. Ixi. Então, da primeira fase a gente não vai direto para as oitavas de final. Agora tem a tal do 16avos, que leva para as oitavas de final, tem um mata-mata a mais para as seleções que querem ser campeãs. Antes eram 7 jogos para ser campeão, agora serão
8 jogos necessários para levantar a taça. Taça do Band Mulher já tem dona. Chama Natália Luquezzi, que 1h30 da tarde vai esperar você na Band, coladinho com o Acontece, tem o Band Multi e, na sequência, quais as atrações de hoje? Hoje temos muitos assuntos a tratar. Nós vamos falar sobre tendências quando o assunto é unhas, tendências de unha. Nós vamos também falar sobre treino em casa. Será que é efetivo? Vamos te dar dicas para você treinar em casa aí com o que você tem. E também vamos falar sobre saúde bucal. O programa tá recheado, além das fofocas do mundo dos famosos. Então eu espero você 1h30 da tarde na tela da Band. Agradecendo aqui a mensagem no nosso canal do YouTube do Benedito de Jesus Bosso. Quem vota no descondenado estão recebendo dinheiro do povo. Não sei de quem ele está falando do dinheiro do povo. Descondenado está falando do Lula, obviamente. A participação sempre importante de todos os nossos ouvintes, que amanhã estarão conosco novamente a partir das 10 horas, com os trabalhos técnicos hoje de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica. A partir de agora, o noticiário esportivo ganha voz e espaço aqui na RB com Carlos Henrique, o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e